Você tem vivido uma vida que não é a sua? Você tem construído a sua história em cima do que o outro sonhou para você ou em cima daquilo que você realmente gostaria de viver? Bom, hoje é a conversa que eu gostaria de ter contigo. Então vamos lá, senta aqui um pouco comigo e vamos aprofundar nesse tópico. A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a nossa identidade. Lembra na época da escola quando você escrevia quem sou eu ou o que eu quero ser quando crescer? E aí alguns engraçadinhos colocavam lá, quero ser alto, né? Mas alguns outros colocavam que queria ser advogado, advogada, médico, médica, enfim, engenheiro, tantas outras profissões. E no decorrer da vida parece que esses sonhos eles vão desaguando, eles vão morrendo. Por quê? Porque as dificuldades, né, do que é ser a pessoa humana vão aparecendo. E os sonhos eles vão cada vez mais parecer distantes. Lembra que em alguns vídeos para trás eu contei rapidamente um pouco da minha história? Quando eu fui escolher a psicologia, muitas pessoas falaram para os meus pais que ele não deveriam permitir que eu fizesse a faculdade porque era longe, porque era perigoso, enfim, eles desestimulavam. E quando nós pensamos nisso, o que fica de lição? Se eu não tivesse a minha identidade própria, no sentido de, se eu não soubesse do que eu sou capaz, se eu não soubesse o que eu queria, se eu não soubesse a potência que eu podia e venho a ser, eu teria desistido, porque de fato é perigoso você sair de uma região para outra, mas não é só perigoso para a Fernanda porque a Fernanda é PCD, é perigoso para todas as pessoas. Por quê? Um acidente de carro, um atropelamento, um assalto, tudo isso pode acontecer com todo mundo. Só que quando olhamos, por exemplo, para pessoas com deficiência, temos a tendência de acreditar que elas não serão capazes de chegar em um determinado lugar. Só que isso se aplica muitas vezes na vida de outras pessoas, pessoas essas que talvez não tenham uma deficiência, talvez tão qual como você que está escutando hoje esse vídeo. Quantas vezes você foi desestimulado ou desestimulada de seguir o seu sonho? Você tinha muita convicção daquilo que você queria, mas as pessoas elas começaram a dizer que você não era capaz, que você não daria conta, que você não era o perfil daquela profissão. Eu lembro da história de uma das minhas pacientes que ela falava, nossa, meu sonho é fazer psicologia, só que as pessoas vivem falando pra mim que eu não deveria ser. E é na medida que nós fomos avançando na terapia e construindo a identidade dela, ela decidiu por cursar psicologia e hoje ela está ali no seu 7º semestre provavelmente. Mas de onde veio essa força, esse encarar, sendo que ela passou anos da vida dela escutando que ela não deveria seguir aquela profissão? Ela foi construindo o eu dela. E esse eu, para ser bem construído, ele vem com o autoconhecimento. E é o autoconhecimento que vai levar à autoestima. E a autoestima não quer dizer que a autoestima está lá em cima, que você é um soberano, uma soberana, não é nada disso. A autoestima quer dizer que você está fortalecido em você mesmo e você sabe das suas qualidades, dos seus defeitos, aonde aperta o teu calo, aonde você pode se dedicar um pouco mais e você vai fazendo isso com convicção. A minha pergunta para você nesse momento é: qual é a sua identidade? Você tem certeza da pessoa que você é ou você se percebe com a sua autoestima fragilizada, fragmentada? Qual área da sua vida tem precisado da sua atenção para você ter força e conseguir seguir em frente? Bom, quando nós pensamos nessa construção, nós precisamos fazer um grande entendimento de etapas da nossa vida. Como é que foi a nossa infância? Como é que foi a nossa adolescência? Como é que foi a chegada da vida adulta para quem já é adulto? Ou como é que está sendo a chegada dessa vida jovem adulta para aqueles que estão
por exemplo, terminando a escola, ou já terminaram, então ali nos seus primeiros semestres da faculdade, aprendendo a trabalhar, a estudar, a segurar tantos pratinhos. Para viver o sacrifício da realização dos seus sonhos, você precisa saber quem você é. Porque só assim você vai entender qual é o seu limite. Se você estiver vivendo uma vida na qual você não tem vontade de levantar da cama, se você não tem vontade de estar no seu ambiente de trabalho, ou no estudo, ou em algum grupo, se tudo aquilo que você vive perdeu o sentido, você pode mudar a rota, mas para mudar a rota, você precisa primeiro ter muita convicção de quem você é. E entender quem você é algo primordial. Porque nós somos seres mutáveis. A todo tempo nós estaremos mudando para construir algo melhor e maior para nós mesmos. Só que, diante desse trilhar da nossa vida, nós seremos sempre pessoas que estarão nos apoiando ou que estarão nos desestimulando. E para eu não ouvir nem muito uma voz e nem muito outra, eu preciso entender o que eu quero. Eu preciso entender quem eu sou. E isso é muito difícil de se fazer quando a nossa autoestima está fragilizada. Por quê? Porque a autoestima fragilizada nos leva a tomar atitudes na vida com o objetivo de sermos validados. Então, muitas vezes você está no emprego que você ganha super bem, mas você não quer estar lá. Muitas vezes você está numa faculdade que é super estimada, mas para você aquele curso não faz sentido nenhum. Muitas vezes você está num relacionamento que todo mundo de fora fala: nossa, como vocês são lindos, nossa, como vocês são maravilhosos, mas você não quer mais estar nesse relacionamento porque perdeu o propósito, porque perdeu o sentido. Então são tantas camadas, tantas nuances, que se você não tiver muita certeza de quem você é e para onde você quer ir, você pode acabar escutando mais a voz dos outros e chegar numa determinada época da sua vida e entender e perceber que você viveu uma vida que você não queria ter vivido. Enfim, eu queria que hoje você refletisse sobre a sua história, sobre quem você é e se a sua identidade é sua porque você construiu ou foi ditada pelos outros. Eu vou dar um exemplo muito particular, tá? Eu era chamada de rocha da família. A Fê é uma rocha, a Fê é uma pedra, a Fê aguenta tudo, a Fê é essa pessoa. Só que eu sempre fui muito vulnerável, eu sempre fui muito sensível. Só que isso foi martelado tanto na minha mente que eu entendia que eu não podia abaixar a guarda. E com o tempo eu fui conhecendo essa Fernanda. E como é que eu conheci? No meu processo terapêutico foi muito bonito. Primeiro eu me via como uma pedra, porque era isso que diziam pra mim. Depois eu me via como uma esponja, porque parecia que eu absorvia tudo e alguém me apertava e aí saía tudo e eu ficava meio que esmagada. Depois eu me via como uma pena, né, que tava leve, que podia ir para um lado, para o outro. E aí eu cheguei na Fernanda, que tem os seus momentos de força, que tem os seus momentos de resiliência, mas que tem os seus momentos de choro, de vulnerabilidade, de querer ficar quietinha, de querer colo. Então foi muito importante eu entender quem eu sou para eu ter a certeza de que eu não era uma pedra. Eu sou uma pessoa e uma pessoa sente todas as suas emoções, porque é um direito nosso sentir, é um direito nosso nos pertencer. Então, é isso. Eu queria agradecer se você assistiu até aqui. Deixa seu like, comenta, compartilha, me segue nas outras redes sociais e nos vemos na próxima semana.